Romano 8. A vida através do Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois do que é impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança de homem, em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Desta forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus vivificará também em vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificado. Levanta o poder de Deus, a tua mão e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala conosco através da tua palavra. Amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo de Deus para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação.
E sabemos, irmãos e irmãs, que o Espírito de Deus, ele revela a sua palavra de acordo com a nossa necessidade. Ou seja, de acordo com a necessidade da igreja. E o Senhor revelou a sua palavra para nós nesta noite, cuja a vida através do Espírito. O enunciado da palavra nesta noite, a vida através do Espírito. Espírito, com letra maiúscula. Que Espírito que é este? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Espírito Santo de poder. Amém? Quando a Bíblia fala Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Então ele diz aqui, a vida através do Espírito de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está vendo? Que maravilha! Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação existe para aquele, para aquela que estão em Cristo Jesus. Porque não andam mais segundo a carne, mas andam sim segundo o Espírito Santo de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou. Livrou você, irmã, livrou você, irmão, né? Do pecado e da morte. Porque a palavra de Deus também diz, irmãos e irmãs, que o salário do pecado é a morte. Salário do pecado, está vendo? Existe um salário do pecado, é a morte. Mas existe também um salário para aquele homem, para aquela mulher que vive na presença de Deus, que é a vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus que nos dá a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois o que era impossível a lei, pela lei, irmãos, pela lei, irmãos, nenhum de nós teríamos direito de estarmos aqui nesta noite, pela lei. Somente os sacerdotes entravam na casa de Deus para oferecer o sacrifício a Deus pela expiação, para o perdão do pecado daquele homem e daquela mulher. Então, pela lei, não teríamos esse direito de estarmos aqui, pois era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Deus fez enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Desta forma, condenou o pecado da carne. Então a vida de Jesus, o nascimento de Jesus, não foi em vão. E para o irmão saber, para a irmã saber que não foi em vão, que foi um sacrifício perfeito, o único sacrifício perfeito feito por Jesus,
foi a sua morte na cruz do Calvário, sem dever pecado algum, sem ter pecado nenhum tipo de pecado. Nunca houve engano na vida de Jesus. Mas ele teve que se passar por homem pecador, para nos dar este direito de estarmos aqui nesta noite, para ouvir a sua voz, para ouvir o seu evangelho santo e poderoso, para cairmos na real, irmãos e irmãs, que sem aceitarmos Jesus como nosso Salvador, não teremos vida, não teremos salvação. Por isso que a palavra de Deus diz que era impossível a lei, visto que estava enfermo pela carne. Deus o fez enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador. Somente semelhança, porque Jesus não era pecador e não é pecador. Como oferta pelo pecado, ou seja, por nós pecadores. Ele foi oferecido como oferta por mim. Ele foi oferecido como oferta por nós pecadores. E dessa forma, condenou o pecado na carne. Para quê? Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele homem, aquela mulher, que vive segundo o Espírito, ele tem temor de Deus no seu coração. Ela tem temor de Deus no seu coração. E quando vem à igreja, vem para adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando está na igreja, se volta totalmente para Deus, se volta totalmente para a palavra. Esquece do que está acontecendo e volta-se somente para a palavra. E consequentemente, o Espírito Santo de Deus fala com este homem, fala com esta mulher, porque ela não vive mais na carne, mas vive sim no Espírito de Deus, que é o próprio Espírito de Deus que está falando conosco aqui nesta noite. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que é as coisas da carne? O que é as coisas da carne? É a vaidade, é a maldita da televisão lá dentro da tua casa, é da carne. É a bebida, é o cigarro, as drogas, a prostituição, o adultério, a fornicação, o divórcio, a mentira, o engano, né? São tudo obras da carne. E aquele que vive, e aquela que vive na carne não pode agradar a Deus, e não vai agradar a Deus, porque vive na carne, vive segundo a carne. Mas aquele homem, aquela mulher que vive segundo o Espírito Santo,
ele foge do pecado. Ela foge do pecado. Ele foge da vaidade, ela foge da vaidade, enfim. Somente porque ele e ela querem agradar a Deus. Porque a inclinação da carne é morte. Mais uma vez o Senhor fala para nós aqui nesta noite que a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. A inclinação para a carne, a inclinação para a carne é morte, está aqui na Bíblia. Mas a inclinação do Espírito, a inclinação para o Espírito de Deus é vida e paz. O que é a inclinação da carne? A inimizade contra Deus, está vendo? O adultério é inimizade contra Deus, a fornicação é inimizade contra Deus, o divórcio é inimizade contra Deus, a vaidade é pecado contra Deus, é inimizade contra Deus, a mentira é pecado contra Deus, os palavrões é pecado contra Deus, os vícios é pecado contra Deus, e isso não agrada a Deus. Quem é inimigo de Deus aqui nesta noite? Quem é inimiga de Deus aqui nesta noite? Eu confesso para os irmãos, para as irmãs, que ninguém vai levantar as suas mãos. Ninguém vai levantar as suas mãos, porque a palavra de Deus está perguntando: quem é inimigo de Deus? Quem é inimiga de Deus aqui nesta noite? Mas tem inimigos de Deus. Tem inimigas de Deus. Porque aquele que comete pecado, ele é inimigo de Deus. Ela é inimigo da palavra de Deus. Mas aqueles que vivem na vontade do Senhor, se tornam amigos, amigas de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Veja bem, a inclinação da carne. O fato de você ligar aquela maldita da televisão lá na tua casa é inclinação contra Deus, é inimizade contra Deus. Ali você está colocando o mundo dentro da tua casa. Ali você está colocando a prostituição dentro da tua casa. Você está colocando o adultério dentro da tua casa. Você está colocando as drogas dentro da tua casa. Você está colocando o pecado dentro da tua casa. E como que você quer que a tua vida vá bem, o teu lar vá bem, a tua família vá bem, se você está com o mundo dentro da sua casa? Mas eu vou na igreja, parece que não muda. Eu vou na igreja, parece que fica pior. E vai ficar pior. Porque aquela casa, aquele lar... Não é lar, né? O lar que tem o mundo dentro dele não é lar, é uma casa. Lar é onde o Senhor está presente ali dia e noite. Protegendo aquele lar, protegendo aquela família de todo perigo e de todo mal. Muitos dizem, muitos falam, que a televisão não tem mal nenhum. Como não tem, irmã? Como não tem, irmão? Antes de existir a televisão, dificilmente se ouvia falar de divórcio. Hoje o homem e a mulher já casam pensando no divórcio. Não havia tantas drogas. Não havia
havia tantos assassinatos. Mas começou a acontecer porque colocaram o mundo dentro das suas casas. Aí vem para a igreja, para Deus libertar o seu filho, para Deus libertar a sua filha. Mas como que você quer que Deus liberte o seu filho? Como que você quer que Deus liberte sua filha se você está com o mundo dentro da tua casa? Como, meu irmão? Como, minha irmã? Saiba, irmã, saiba, irmão, que o Senhor Jesus, Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é só dele. Ele não vai dividir o teu lar junto com o mundo. Mas a partir do momento em que você tirar o mundo de dentro da tua casa, o Senhor Jesus entra e faz morada em tua casa, e transforma você, e transforma o teu lar, e a tua família em verdadeiros adoradores, em verdadeiras adoradoras, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Vós, porém, está na carne? Vós, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, estáis na carne? Vós, porém, não estáis na carne? Uma pergunta. Vós, porém, está na carne? Ou vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esta tal não é dele. É? Tá, mas é de quem então? É de quem? Se não é de Deus, é de quem? Hã? É de quem? Se Cristo, porém, está em vós. Veja bem, irmãos. Veja bem, irmãos. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Você está viva para o mundo ou viva para Deus? Você está vivo para o mundo ou vivo para Deus? Hã? Vou ler mais uma vez, irmãs e irmãos, para que não fique dúvida em nosso coração. Cada uma, presente aqui nesta noite, não pode sair, em hipótese nenhuma, com um pingo de dúvida. Porque a voz é minha, mas a palavra é de Deus, para cada vida, para cada coração presente aqui nesta noite. Se Cristo, porém, está em vós, será que Cristo está em nós, irmãos? Será que Cristo está em nós, irmãos? Se Cristo estiver em você, irmã, você tem que abandonar o mundo e o pecado. Abandonar a vaidade, abandonar a maldita da novela, abandonar os filmes ilícitos. Se Cristo está em vós, irmãos, abandone o mundo e o pecado, abandone a vaidade. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa da justiça. É o próprio Deus falando. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive
Por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, que habita em vós, o Espírito de quem, irmãs? O Espírito de quem está falando aqui, ó? Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós. Espírito de quem? Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus. Ó, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo vivificará também em vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Coisa linda. Glória a Deus, aleluia. Coisa linda é o Espírito de Deus na vida do homem. Coisa linda é o Espírito de Deus na vida da mulher. Vou ler mais uma vez, irmão. Eu vou ler mais uma vez, irmãos. Essa palavra tem que entrar no nosso coração. Essa palavra tem que fazer parte da nossa vida. Essa palavra tem que fazer parte do nosso dia a dia. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, que habita em vós. Jesus habita em você, irmão? Jesus habita em você, irmão? Se Jesus habita em você, você não pode ficar falando mal do teu irmão. Se Jesus habita em você, você não pode ficar falando mal da tua irmã, e mal do teu pastor, e mal do Evangelho de Cristo. Se o Espírito de Deus, se esse Espírito que ressuscitou Jesus habita em vós, você não pode cometer as obras da carne, não. Porque aquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo, vivificará em vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores. Vendo? Todos nós que estamos aqui nesta noite somos devedores. Devedoras. Mas não a carne. Para viver segundo a carne. Não. Nós não somos devedores à carne. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, está vendo? Se continuar vivendo conforme a vontade da tua carne, é morte na certa. Se vivemos na vontade da nossa carne, é morte na certa. Mas se vivermos pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que é mortificar? O que é mortificar? O que é um morto para você? Que não tem validade nenhuma. Então nós temos que mortificar a nossa carne. Para quê? Para quê? Para que o nosso corpo e para que nós vivamos. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Está vendo? Drogas, bebida, cigarro, adultério, fornicação, mentira, engano, são tudo obras da carne. E pode levar o homem à morte, pode levar a mulher à morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são
filhos de Deus. Então aquela que é guiado pela carne, que é guiado pelo desejo da carne, são filhos de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Quem vive na carne não agrada a Deus. Quem vive segundo a carne não é filho de Deus. Mas aquela que são guiados pelo Espírito de Deus, estas são filhos e filhas de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quem está entendendo, grita amém. Está entendendo mesmo? Você não pode sair em dúvida aqui nesta noite. Você está proibida de sair em dúvida aqui nesta noite. Porque a palavra de Deus não deixa dúvida para nós. A palavra de Deus não é dúvida em nossas vidas. Ela tem que ser realidade na nossa vida. Pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós não recebemos o espírito de escravidão. Que eu saiba, não tem nenhum escravo aqui nesta noite. Que eu saiba, não tem nenhuma escrava aqui nesta noite. Porque nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, ó, mais uma vez, o Espírito com letra maiúscula. O mesmo Espírito, que foi aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que fala conosco aqui, ó. O mesmo Espírito testifica o nosso espírito, com letra minúscula, é a nossa vida. Que somos filhos, filhas de Deus. Isto é, se estivermos no Espírito. Se estiverem no Espírito, mas se estiverem na carne, não são filhos, não são filhas de Deus. Se nós somos filhos, olha, irmãos e irmãs, que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda é esta palavra que o Senhor revelou para nós aqui nesta noite. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, são também herdeiras, herdeiras de Deus e co-herdeiras de Cristo, se é que certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você entendeu, irmão? Você entendeu, irmão? Aleluia!
encerrar, eu vou ler mais uma vez. Eu quero que o meu irmão, eu quero que a minha irmã seja toda atenção agora nesse último versículo. Esse é o mistério da palavra nesta noite para você. Este é o mistério da palavra de Deus nesta noite para você. Este é o mistério da palavra nesta noite para nós. Se nós, ele não está falando só você. Ele não está falando só você. Ele fala se nós somos filhos, são filhas, logo somos herdeiros, são herdeiras. Herdeiras de Deus. Vendo? Herdeiros e herdeiras de Deus. E co-herdeiro, co-herdeira de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, se com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.